Muito bem, este aqui é o Conexão Futura, ao vivo na tela do seu canal Futura. Também estamos lá na internet. Acesse aí futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. Aqui está em offline, mas em alguns segundos entrará o nosso programa também ao vivo na nossa página. E falando na rede de computadores, é lá onde bilhões de usuários ao redor do mundo se conectam e encontram todo tipo de informação. E cada vez mais tem gente fazendo consultas na rede com o objetivo de encontrar respostas para problemas de saúde. Tem gente até já chamando esse hábito de consultar o Dr. Google em referência ao famoso serviço de buscas. Todos concordam que ter informação é importante quando vem de fontes seguras. E os médicos alertam que esse tipo de pesquisa pode esclarecer dúvidas, sim, mas também pode ser perigosa por confundir o paciente sobre a gravidade de uma condição física. Além disso, tem gente se fazendo passar por especialista e até recomendando medicações, o que aí apresenta um grande risco nessa questão da automedicação. Então, para falar mais sobre os riscos e os benefícios da busca de informações sobre saúde na internet, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Pablo Vasques, ele é clínico geral e presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. Pablo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade. Obrigado a você pela presença. Também com a gente aqui no estúdio, ao meu lado, está a Kátia Saar, que é professora de inglês. Bem-vinda, Kátia. Boa tarde, obrigada. A Kátia vai compartilhar com a gente daqui a pouquinho um pouquinho das histórias dela, de buscas aí sobre informações na web. Também conosco aqui no estúdio está a Ana Luísa Mano, que é psicóloga do Núcleo de Pesquisa da Psicologia em Informática da PUC de São Paulo. Bem-vinda também, doutora Ana. Tudo bem com você? Boa tarde, obrigada. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado aí para aproveitar e tirar as suas dúvidas. Então, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários, opiniões. Se você costuma fazer sua busca aí, sua consulta online, mande aí a sua dúvida para a gente. Aproveite aqui os especialistas no assunto. Então, entre aí nas redes sociais. Você tem o nosso perfil no Facebook. Para acessar o canal Futuro Oficial, já encontra aqui esse post misturando as pílulas do dia a dia com o teclado do dia a dia. Então mande aí a sua mensagem aqui embaixo para a gente. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Ou ainda aproveite o nosso Twitter também para marcar aí a sua pergunta. Já tem um post aqui que você pode replicar, compartilhar aí e deixar registrada a sua questão através do @canalfutura. Temos também o nosso telefone para consultas pelo bom e velho telefone que é o 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você manda o seu recado, começa o nosso bate-papo aqui. Começando a falar com a Kátia. Kátia, fiquei sabendo que você gosta muito de pesquisar sobre saúde na internet. Me conta aí qual foi a última dúvida que você teve. Bom, eu tive uma gripe no início do ano e há umas 2 semanas atrás tive outra gripe. Na primeira gripe fui diagnosticada com sinusite. E na segunda gripe eu achei que eu também estava com sinusite, então eu corri para a internet em busca dos sintomas e dos possíveis tratamentos para que eu não tivesse que voltar no médico mais uma vez. E eu busquei alguns medicamentos, algumas sugestões, mas no fim das contas eu percebi que eu ia ter que tomar antibiótico, então eu resolvi marcar o médico e fazer a consulta tudo certinho. Mas porque o antibiótico não é vendido sem uma receita médica na farmácia, né? Com certeza, é. Então, assim, eu achei que, de repente, por eu já ter algum conhecimento, já ter tido aquele problema pouco tempo antes, eu trataria daquilo de uma maneira fácil. Mas não era bem fácil, não. O meu problema estava bem complicado. Pois é, doutor Pablo, assim como a Kátia, tanta gente, né, que percebe algum sintoma semelhante a alguma coisa que já teve antes, no passado. Ah, é a mesma coisa, vou tomar o mesmo remedinho. E muitas vezes pode estar aí mascarando algum outro problema mais grave, né? Esse é o principal risco dessa consulta online? São vários riscos, né? Um risco é exatamente aquela pessoa terminar cuidando daquele sintoma que ela tem e não investigar esse sintoma e deixar de poder fazer uma descoberta de um diagnóstico que numa fase inicial tem um tratamento muito mais tranquilo e com um melhor resultado do que quando a doença avança. Outros riscos existem também, assim, a pessoa tem que saber a informação que quer, né? E, por outro lado, não substitui o médico. É bem verdade que se ela procurar um site que seja
oficial, um site que seja seguro, ela pode vir até uma informação que faça ela entender melhor a doença dela. Mas isso nunca vai substituir um médico no acompanhamento de todos os desenlaces, de toda a investigação diagnóstica necessária para a elucidação do que ela tem. Sem dúvida. Como o doutor está dizendo, ninguém vai deixar de consultar a internet, obviamente, né? A gente sabe que a nossa curiosidade está aí sobre qualquer assunto a gente quer saber, se você tem um problema de saúde ou algum familiar, com certeza você vai continuar buscando. Mas assim, não é à toa que um médico tem no mínimo 5 anos, muitas vezes 10 anos de formação numa área específica para conseguir entender bem aí como funciona o nosso organismo. Então nada substitui uma boa formação do médico, você pode ter como uma referência. Agora, muitas vezes, o que acontece, a pessoa não quer admitir um problema também, né? E aí vai ali para a internet, não quer buscar o médico para ouvir o real diagnóstico. Isso também pode estar enmascarando algum outro tipo de sintoma, talvez até de saúde mental, né? De fato, Cristiano. Muitas vezes o que acontece, lá na PUC nós trabalhamos nesse núcleo de pesquisa e nós recebemos pedidos por e-mail de algum tipo de ajuda psicológico ou às vezes até médica, e o que nós fazemos é dar um acolhimento e um encaminhamento para esses pedidos. E às vezes algumas pessoas nos procuram já com laudos que elas mesmas elaboraram sobre o que elas estão vivendo. E a partir disso, perguntando então qual a melhor maneira de proceder. E nós então, nesse caso, precisamos dar um passo atrás e explicar que esse processo não funciona dessa forma. E essa troca de informações também, a gente sabe que tem muito charlatão por aí se fazendo passar por médico, ou por farmacêutico, ou por enfermeiro, seja a área da saúde que for, ou mesmo psicólogos também. Então, se você entra ali num site não muito confiável, você pode estar colocando a sua vida, a sua saúde em risco, em confiar na indicação de alguém, eventualmente, né, de um remédio que funcionou para um, não vai funcionar para outro, né, doutor? Isso tem que ficar bem claro. Exatamente. E os medicamentos, eles podem ter efeitos colaterais. Os medicamentos podem podem ter uma interação entre esses medicamentos, pode simplesmente mascarar, ou seja, tirar aquele sintoma, como eu falei antes, e a pessoa continuar com um processo de doença em curso. Kátia, você lembra assim, há quanto tempo você começou a buscar na internet? Desde que você começou a ter acesso, foi sempre uma opção para você saber sobre saúde na web? Talvez uns 2 anos. Eu tenho o hábito de jogar a caixa e a bula do remédio fora. Então, quando eu vou tomar um remédio, eu falo para que serve esse remédio. Então, acho que a partir daí comecei a entrar na internet, no Dr. Google e procurar a bula do medicamento. Tem muitos sites especializados em colocar as bulas na íntegra. Eu acho que o site da própria... do próprio laboratório. Do laboratório, né? Ele oferece a bula do remédio. E como o doutor estava falando, às vezes eu busco um possível medicamento e dou uma olhada na bula também para ver se a indicação do medicamento realmente bate com aquilo ali. Porque é o que você falou, eu não sei quem está colocando aquela informação, não é sempre que eu olho num site oficial, eu simplesmente coloco no Google. E eu ouço sugestões de pessoas que eu não sei quem são. Então eu pego a bula do remédio e vou olhar para ver se tem um pouco a ver aquilo ali. Faço uma pesquisa mesmo. Agora, o que eu queria dizer assim, talvez essa praticidade toda de hoje em dia, da gente ter todo esse acesso pela internet, eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele está ficando mais preguiçoso, que eu admito também que eu sou assim. Então ir no médico é um esforço muito grande? Grande. E às vezes você está doente, você está mal disposto, você não quer trocar de roupa e ir até o médico, você quer uma cura rápida. Entendeu? Você sabe muitas vezes também da dificuldade, se a gente falar aqui, principalmente no sistema público de saúde, em muitas cidades, há uma dificuldade em marcação de consulta com o especialista, principalmente, né? Às vezes demora aí 1 mês ou mais para conseguir uma consulta ou um exame. Isso também acaba sendo uma dificuldade para grande parte das pessoas, né, doutor? Frente a isso, como tentar minimizar esse dano? Então, existe hoje todo um sistema de estresse na vida das pessoas, principalmente nos grandes centros, que faz com que elas procurem essa comodidade que ela refere, que eu concordo que isso aconteça. Mas o CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ele faz campanhas periódicas contra o uso da automedicação, porque através da automedicação você pode estar criando para você um grande problema. E por outro lado, uma informação a respeito da sua doença, com o auxílio de um médico,
tirando as dúvidas com o médico e seguindo aquilo, o lado positivo da internet. E quanto mais informada a pessoa está sobre a sua doença, sobre o prognóstico dela, o tratamento e ela com o auxílio, evidentemente, do médico coordenando o tratamento, esse é o melhor resultado. Bom, a gente sabe aí que um hábito bem antigo, né, não dependeu da internet, é a questão das pessoas se automedicarem e também tem a questão dos hipocondríacos, que é um pouquinho mais sério até, que são as pessoas que acham que estão doentes o tempo todo. Agora, com o advento da internet, essa facilidade de buscar qualquer coisa aí na palma da sua mão, acessando o seu celular, a gente sabe que criaram até esse novo slogan dos cyber-hipocondríacos, Ana. É isso mesmo, quem pela internet acaba achando que está com todo tipo de doença. Então, na realidade, o que acontece é que a internet acaba sendo uma ferramenta e nós podemos utilizá-la de diversas maneiras. Então, uma pessoa que já tem uma tendência à hipocondria, ela vai utilizar a internet para evidenciar mais ainda essa questão dela. E não é que a internet traz isso, mas ela apenas vira o palco para que isso possa acontecer. E quais os danos a pessoa achar que está doente o tempo todo? Acho que a principal questão é que quando a pessoa acha que ela está doente o tempo todo, ela de certa forma fica preocupada e vai sofrendo de uma ansiedade que vai aumentando, e se ela não tem a orientação correta em relação a como proceder, ela pode acabar fazendo algum erro, né, com a própria saúde, cometendo algum erro na medicação, ou até mesmo pulando uma etapa que não deveria ser pulada, que é conversar com o especialista. Pois é, aqui a Aline Orlando, pelo Twitter, já cita exatamente essa questão que a gente está falando aqui. Ela pergunta se essas buscas constantes podem até gerar uma hipocondria, ou quem tem tendência a ser um pouco hipocondríaco. Isso pode facilitar, já que, como a gente está dizendo aqui, está mais fácil buscar essa informação, doutor? De acordo com o perfil também da pessoa, esse é outro problema. Você tem que saber o que você busca e você tem que ter condições de entender aquilo que está sendo colocado. Né? E se você vai compulsivamente buscar informações de forma aleatória, sem organização, você pode estar piorando o seu distúrbio de ansiedade, que deveria ser tratado através de psicoterapia, através de medicamentos adequados, com toda uma equipe de saúde por trás disso. Sem dúvida. Kátia, você se considera hipocondríaca ou não chega tanto? Não, eu me considero preguiçosa. Preguiçosa de ir até o médico. Eu tenho 2 planos de saúde e mesmo assim eu tenho preguiça de ligar e marcar, porque eu sei que às vezes é difícil. Nesse dia que eu estava bem gripada, graças a Deus eu consegui uma consulta no mesmo dia. Mas é difícil, às vezes, aí senão você vai na emergência do hospital e não é a mesma coisa, né? Você quer ser atendido por um especialista. Eu queria falar também que nesse dia, o que o doutor estava falando, eu não estava só com sinusite, eu estava com bronquite e ela disse que se eu não melhorasse, aquilo podia virar uma pneumonia. Ou seja, se eu tivesse tido acesso ao antibiótico, provavelmente eu teria tomado para uma coisa e teria mascarado a outra coisa que seria muito pior. E aí podia agravar ainda mais a situação da sua saúde, né? Pois é. E sabe que, de certa forma, é recente, se não me engano, acho que nos últimos 5 anos, doutor, que começaram a exigir a receita para o antibiótico, né? Até mais tempo atrás não precisava, até se conseguia comprar mais facilmente. Aumentou o rigor também para evitar esse Frente a isso também, para tentar barrar um pouco esse acesso tão fácil do antibiótico. E vale a pena a gente reforçar que a gente já fez alguns programas Conexão aqui, discutindo a questão da automedicação. O antibiótico é muito perigoso, que você tome de forma aleatória, você pode criar uma resistência ao remédio e piorar ainda mais a situação, né? Exatamente. Você pode ter, por exemplo, um quadro febril sendo uma infecção de via respiratória alta, e você pode ter também essa porta de entrada já gerando uma meningite. E aí vai ter que usar o antibiótico por via venosa, em outra dosagem, ou seja, são coisas que realmente requerem, né, assistência. A meningite bacteriana, ela pode, por uma diferença de horas, gerar um estrago até mesmo viral também, entende? Então, realmente é necessário a assistência médica.
Sem dúvida. E sem falar na questão somente aqui do dano para a saúde, se a doença for mais grave, o antibiótico vai ser mais caro e seu bolso vai sofrer mais ainda. Então, isso também é importante. Por esse apelo, muitas vezes, o pessoal fica atento aí. Deixa eu aproveitar e colocar também a participação do Fábio pelo Twitter. Você de casa pode e deve mandar seu recado no Facebook, no Twitter, no nosso telefone, contatos na tela aí para você. O Fábio comenta aqui que pesquisar um sintoma no Google pode até ser, mas se automedicar é muito perigoso. Ele conhece muita gente que faz isso, mas ele também diz aqui que ele está consciente que só o médico pode elucidar uma doença. Tá aí, Fábio, muito bem, que essa consciência que você tem aqui seja replicada aí entre todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria saber de você, Ana, de certa forma, as pessoas que buscam essas informações na internet, a gente sabe que acabam aí deixando de viver a vida muitas vezes, a questão da hipocondria, né? Vira uma paranoia, você achar que não pode sair de casa, isso já é um outro lado, né? Já é uma coisa muito mais grave, de você achar que está doente a qualquer momento. O que provoca isso? Então, de novo, é essa questão da pessoa pensar que ela, pesquisando na internet, ela vai encontrar todas as respostas, né? Então, o que a gente já tem dentro de nós vai só se repetir na internet. Uma pessoa que já tem a tendência a ter medo das coisas, por exemplo, um medo da morte. A hipocondria tem a ver com isso também, né? Um medo de terminar, de morrer, de não existir mais. Então, quando a pessoa já tem essa sensação, a internet vai potencializar uma coisa que já existia dentro dela. E por isso que acontece dessa maneira, de ficar pesquisando. E o importante é também pensar o que a gente vai fazer. Você pode ter acesso à informação, mas o que você vai fazer com ela? E aí, Kátia, como é que você vê isso? Quando você tem uma informação e às vezes não é exatamente aquilo que você imaginava que fosse, causa alguma preocupação maior? Você chega a repensar essa prática de busca online? Quando não fica muito claro, eu vou pesquisando mais ainda, mais e mais e mais, eu vou pensando outras coisas. Recentemente eu tive também uma busca dessa para o meu cachorro. Então, para o cachorro tudo é caro, porque como ele não fala, o diagnóstico é todo feito por exames. Ele não tem como contar para você os sintomas que ele está sentindo. Então você vai no veterinário, vai pagar consulta e vai pagar mais um montão de exame. Então eu falei, não, calma aí, eu entrei lá e procurei. E fui procurando um monte de informação, um monte, até que acho que eu consegui chegar num diagnóstico. E aí comecei a tratar ela tá dando uma melhorada lá. Não sei se eu tô maquiando algum sintoma, mas... Mas você não foi no veterinário? Não, então. Não fui no veterinário. Eu acho que não era nada muito grave, então eu falei, bom, antes eu vou tentar aqui. Tá bom. Tá melhorando. Por um outro lado, né, a gente vendo não só o lado negativo da coisa, essa busca incessante de informações, se a pessoa tem um filtro, aí consegue ver de fato tudo que está conseguindo acessar e pegar por fontes seguras, em sites seguros, a gente vai mostrar alguns daqui a pouquinho para você de casa, isso pode ter um lado positivo da pessoa chegar mais munida de informações na hora que for consultar um médico e tirar mais dúvidas. Com certeza. Por exemplo, se uma pessoa tem uma doença crônica, né? Ela teve uma relação com o médico, mas ela ainda saiu com o sentimento de que necessita de mais informações. Ela, através de um site seguro na internet, ela pode obter mais informações e se aquilo ali gerar alguma dúvida nela, ela pode tirar com o médico. Isso vai terminar gerando nela um entendimento maior da doença e talvez uma tranquilidade maior de como a coisa está se levando, aumento da confiança, até pode contribuir para um aumento na confiança da relação do médico-paciente. Então, existem aspectos positivos, sim. O problema é esse. Ela tem que saber qual a informação que ela busca e o que fazer com essa informação. Muito bom. Quero mostrar para você de casa, então, aí o site, primeiramente, do CREMERGE, que é o Conselho Regional de Medicina aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem CREMERGE, imagino que em todos os estados brasileiros, são na maioria deles, que são os conselhos regionais, né, doutor? Cada estado tem o seu Conselho Regional de CREMESP em São Paulo e por aí vai, né? Tem o CREMERGE lá no CREMERGE no Rio Grande do Sul e por aí vai, se você... Todos os estados têm um Conselho Regional e tem um Conselho Federal de Medicina. Muito bem, então você pode buscar aí informações sobre os profissionais da medicina, aqui ao lado, no CREMERGE, por exemplo, mas todos os conselhos regionais têm nos seus sites. Aqui você encontra também os médicos, a área de atuação dos médicos, o nome dos médicos que estão atendendo no seu estado. Então isso também é importante, né? Já que falamos aqui sobre esses charlatões que se fazem passar por médicos, você pode consultar se o médico de fato tem autorização para atuar no estado onde você está assistindo a gente. Então não deixe de fazer essa consulta online, a internet está aí também para
para oferecer essas informações muito importantes. Outro site que eu divulgo para você aí é o site oficial, que é o site do Ministério da Saúde, que tem uma série de informações sobre campanhas de vacinação, por exemplo, sobre atendimento de saúde no Brasil, as ações do SUS e muito mais. Tem também aqui algumas reportagens sobre algumas doenças e epidemias que eventualmente atingem a nossa população. Então, saude.gov.br é um ponto de referência seguro para você buscar informações aí sobre a sua saúde e dos seus familiares. A gente já está aqui chegando ao final do nosso programa. Eu quero registrar uma participação do Charles Pereira, que eu acho que resume bem o que a gente está discutindo aqui. Ele diz o seguinte, que ele estava com dores constantes e pesquisando muito na internet, ele ficou apavorado, achando que estava com uma doença muito grave. Ficou surtado ele ali, achando que ia morrer em alguns dias. Ele resolveu ir ao médico e aí descobriu que era algo muito simples e que essa busca pode ser muito perigosa. Então também, buscar na internet, quem procura acha, né? A gente fala muito disso, né? Você pode acabar achando que é algo muito pior e dimensionar de forma irremediável, né? Essa questão de uma doença que poderia ser menos grave, mas é fácil de ser tratada. De fato, se você tem tendência a isso, você pode acabar se confundindo. E como falou o doutor também, por outro lado, né, uma pessoa que tem uma doença crônica, por exemplo, ela pode acabar encontrando outras pessoas que têm a mesma doença e poder conversar sobre isso, né, e também sentir um pouco o apoio emocional nesse sentido. Muito bom. De você, Kátia, como é que você vai encarar as próximas consultas a partir de agora? Eu acho que a pesquisa na internet ainda é válida, como a gente chegou a essa conclusão, de entender que, de repente, aquilo ali é um dos sintomas daquela doença, mas não a medicação. A pesquisa, sim, mas para tomar o remédio tem que ir no médico. Até pela dosagem e tudo, não dá para a gente sair tomando remédio aleatoriamente. Sem dúvida, a gente não tem aí 200 milhões de médicos na população brasileira, né, doutor Pablo? Claro, claro. Importante aí buscar, de fato, um profissional qualificado que possa dar indicação de um medicamento, por exemplo. Não pode automedicação, então, por qualquer fonte. Então, a internet é uma delas. Então, tem que procurar assistência médica para ela encontrar o melhor caminho de resolver os problemas da saúde dela. Muito bem. A gente está com o nosso tempo já aqui esgotado, então muito obrigado aos três pela presença. Foi um prazer trocar ideias com vocês hoje. Obrigado. Valeu, obrigado.